Olha, e tudo começou com a busca e a dedicação, né, para ajudar, ou seja, unir esforços para ajudar a esposa no momento de muita dor, né, ela acometida de um AVC, de uma situação muito forte. Irã Reis buscou no esporte, na canoagem, uma maneira de registrar a Amazônia, de lançar livros e mostrar essa realidade, buscar ajuda, né, e hoje é um dos grandes, ou seja, o que começou de certa forma como uma busca, hoje é uma das grandes realizações pessoais. Conheça um pouco mais dessa história. Uma promessa e o amor pela Amazônia fizeram com que o coronel reformado do Exército, Irã Reis, descobrisse uma nova paixão, de corredor a canoísta. O impulso surgiu como forma de superação após um atropelamento que impediria Irã de correr, mas ele superou, foi além e já explorou igarapés, igapós, lagos, furos e paranás. Enfrentou desafios, superou adversidades, adquiriu experiências, conheceu a riqueza cultural da Amazônia. E não quis guardar toda a energia captada para si, passou a documentar e transformar em livros todos os caminhos que percorre. Mas, acima de tudo, ensinou o significado da palavra superação e que águas passadas podem sim mover moinhos. E na entrevista do dia eu volto conversando com o Irã Reis, como você viu aí nas imagens, né, ele que tem esse amor pela Amazônia, em especial tem toda essa questão de relação de esporte com canoagem. Ele é de Rosário do Sul, Rio Grande do Sul, coronel da reserva, gosta muito da geografia, né, ou seja, dessa hidrografia, e também tem um forte amor por história, por antropologia, e é sobre toda essa sua história e todo esse trabalho, de certa forma, em esporte, porque mistura trabalho, esporte, que não deixa de ser uma contribuição que ele está deixando através desse olhar com a canoagem e com também as experiências profissionais que eu acho que ele acaba levando em tudo isso como coronel da reserva. Bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Bom Dia Cidade. E a gente viu pelas imagens que a Rafaela André acabou de mostrar ali num VT que fez sobre sua história, que já foram vários pontos, né? Como tudo isso começou? Bom dia, Marlene, bom dia, telespectadores. Tudo começou com dois elementos fundamentais, o amor à canoagem e à Amazônia. E foi desencadeado tudo isso por um problema de saúde da esposa, que foi uma promessa que eu fiz a ela. Comecei a percorrer os rios da Amazônia de caiaque. Começou então com uma promessa, tipo de amor, de história, mais ou menos isso? Ela teve uma complexidade de saúde? Isso, a Amazônia eu tive 3 etapas muito significativas para mim aqui em relação à Amazônia. Eu comecei no 9º BEC, como tenente, trabalhava 128 horas semanais, então era Só que o tenente não tem essa abertura de enxergar as coisas que se passam em roda. Era a estrada e acabou. Mas foi o primeiro contato, eu disse que foi o primeiro caso que eu tive com a Amazônia. A segunda vez foi aqui. Eu tive a aventura, o 50º aqui do 6º BEC, servi no Abonari durante 2 anos. E aí teve uma passagem bastante complexa, a construção de Balbina, instalação da mineração Taboca, problema com os antropólogos na região, os padres, etc. Então foi uma experiência extremamente rica. Eu disse que se transformou Participou de um momento amor. bem forte Isso. Também com a Amazônia. Então aquele caso se transformou em amor. E encerrei a minha carreira, que era um sonho da vida inteira, que eu só consegui concluir o curso Guerra na Selva no apagar das luzes, 20 dias antes de ir para a reserva. Então aí todo esse amor se transformou realmente em paixão pela questão de soberania, etc., em relação à Amazônia. Você já andou por diversos lugares, a gente mostrou um pouquinho aí nas imagens, né, vários pontos da Amazônia, né? Fala um pouquinho dessa trajetória pra gente. São 9 rios percorridos, né, agora com o Rio Branco. Foram 10 jornadas, porque eu dividi o Amazonas em 2 partes, até para poder explorar cada uma delas. Então, em cada região, a gente pode destacar uma coisa que chamou a atenção, né? Então, lógico que a primeira marca significativamente, que foi a Solimões. A primeira vez ninguém esquece. Então, a descida dos Solimões começou lá para o Tabatinga e tive um contato muito salutar com o encarregado da FUNAI na época, o Davi,
que também era Davi indígena Compenal. ticuna, era o índio ticuna da FUNAI, e ele me apresentou, me mandou uma mensagem para todos os caciques que eu encontrava ao longo do caminho. Naquela época ele chamava de capitão. Aí o primeiro deles que eu encontrei foi o João Farias Filho, e o que chamou a atenção é que esse cacique era filho de um caboclo casado com uma índia. Então mostrando essa importância que eles achavam muito natural essa miscigenação. E uma comunidade muito limpa, etc., chamava atenção a preocupação que eles tinham com a saúde. E a única reivindicação que ele tinha, ele achava que eu tinha alguma interferência, pelo menos eu ia botar isso no livro, é que eles precisavam de uma casa de apoio para os universitários que estavam em Tabatinga. A única reivindicação que o cacique João Farias fez. Então isso me marcou profundamente. Então eu trago muito carinho a essa etnia, são 3 etnias que eu tenho um respeito muito grande, essa muito dos ticunas. E mais adiante, no Solimões, a reserva Mamirauá. Então os próprios ribeirinhos fazem o controle de quem entra, quem sai, como explorar a pesca, etc. Então foi uma experiência riquíssima. Um modelo, de certa forma, de explorar economicamente sem deixar de proteger, né? E hoje em dia a gente tem um problema muito grande com corrupção, com os funcionários. Né? E lá eles, como diz aquilo, é sobrevivência da família dele, eles mesmos controlam quem entra e quem sai. E é um trabalho muito bonito ali do INPA, né? Cada produção, cada passagem dessa você foi criando, gerando, documentando através e criando, de certa forma, começando aí os livros. É isso? São quantos livros hoje? Hoje são 22,5, né? Que esse daqui vai fechar no final. Sim, claro. Então, às vezes, é uma viagem do Solimões, eu digo assim, que o Solimões era um embrião, me preocupei mais com a parte física. Eu treinei 17 mil quilômetros para percorrer 1.700, foi 10 para 1. Né? E as pesquisas que eu tive foram apenas 40 livros. Nas outras, eu vi que a parte física era menor, a que menos importava. Né? Há uma energia muito grande na natureza. Eu sei que, não sei, antes do raiar do sol eu estou saindo, e naquele momento ali, dá uma olhada nas litanias das horas mortas da Costa e Silva, ele vai explicar o que eu sinto. Há uma energia muito grande, você capta a energia e entra em contato com o Criador. Sim. Então aí o resto da viagem é muito fácil. Então eu comecei a pesquisar mais a história e me dedicar um pouquinho menos à parte física. E aí a partir daí foram 100 e tantos livros para cada jornada. Eu ia te perguntar sobre as curiosidades, né, de viagens como essas, mas aí você meio que já falou uma coisa muito forte para mim, que existe uma força muito grande na natureza, você capta essa energia e você meio que leva isso com você em cada ponto que você passa, né? E eu acho que a natureza, a Amazônia tem muito disso, né? E por onde a gente meio que passa, eu digo isso porque, de certa forma, também tem uma história com essa região, nasci aqui, mas tem uma história muito forte com essa região. A gente observa que tem, de certa forma, aonde você vai, e agora no início do ano, eu e um dos câmeras aqui da TV estivemos na comunidade indígena em Garicó, né? E a gente observou muito isso. Em cada ponto existe uma energia diferenciada, uma força diferenciada, uma mensagem diferenciada, que se a gente souber ler e colocar na bagagem, e eu imagino que a sua bagagem deve ter muita coisa interessante aí, por onde você passou, de certa forma. Mas me explica isso, assim, o que você viu de mais curioso? Você comentou aí essa questão das dificuldades, né? É muito forte ainda, é muito presente, por mais politizado, por mais articulado que representantes indígenas, e a gente sabe que tem muitos deles que buscam e eles vão atrás mesmo de conhecimento, né? É muito aquém ainda tudo isso, né? É uma Amazônia ainda muito diferenciada do que todo mundo imagina que seja. Se as pessoas imaginam que a Amazônia tem dificuldades, ainda existe muito mais do que se imagina, né? Exato. Essa questão indígena eu citei, inclusive, conversando com o Dr. Napoleão, que é Macuxi, e disse que a experiência mais fantástica que eu vi em relação às pessoas darem a volta por cima foram com os parecis. Então nós estávamos fazendo homenagem à expedição Rosso Rondon e lá no Mato Grosso encontramos os parecidos. Era impressionante, porque eles que filmavam a gente, chegando a gente naquele trajeto que o Rondon fez com o uso de mula, nós andamos 50 quilômetros por de mula, né? E chegávamos ao aldeias, o cacique estava paramentado, nos recebendo, e a gurizada toda filmando, nos deixavam e alojavam na aldeia, na oca que eles faziam aquelas cerimoniais, sim, extremamente limpa. E aí o que me chamou a atenção, além dessa urbanidade característica dos parecidos desde o tempo de Rondon, eles começaram a autorizar, contrariando as ordens da FUNAI, a que os fazendeiros arassem as suas terras para colheita. Com uma condição, que eles permitissem que os seus indígenas, que os seus nativos operassem os tratores, as máquinas agrícolas, e progressivamente eles foram se preparando, formando elementos em técnica agrícola.
Hoje, eles produzem com as suas máquinas, na sua terra, contrariando a FUNAI, e sobrevivem muito bem graças a isso. Então não há como se deixar um índio dentro de um enclausurado, um zoológico. Não é como se fosse uma lenda histórica. Exato. E é só aquilo ali. Eles querem evoluir. A necessidade de ascensão é grande. Ninguém quer permanecer como está, sempre evoluindo. Então os parecidos, essa volta por cima que eu citei para o doutor Napoleão, realmente eu acho que a gente podia aplicar em vários setores. Eu acho que se não tivesse feito a demarcação contínua, permitisse que os arrozeiros continuassem ali, mas exigissem deles esse tipo de ação que foi feito com os parecidos, a gente teria desenvolvido muito melhor a região. Olha, é excelente exemplo esse seu aqui, porque muitos estudiosos, né, enfim, eu acho que respeitar as tradições, nós temos as nossas de anos atrás, né, e todo mundo, quem não tem, as comunidades tradicionais têm suas tradições sim, mas é muito triste quando você entra dentro de uma comunidade e você ainda se depara com situações em que crianças estão morrendo de fome ou por alguma doença típica de uma determinada região, e que isso acontece ainda, e você vê a tristeza no olho de famílias, porque esse amor pela família e a tentativa de melhora está presente em qualquer mundo, em qualquer ser humano. Você observou situações como essa por onde passou? Eu queria ouvir um pouco desses relatos em relação à Amazônia. Os bons exemplos eu vi aqui com os ticunas, até com os tucanos ali no Alto Rio Negro, mas o que me deixou assim, muito mal, porque eu tenho um pouquinho de sangue, embora seja assim, né, um percentual pequeno de índio charrua, mas me magoou muito foi todo o Juruá. Então, né, os catuquinas, quixinauá, então uma série o pessoal só se dedicando à bebida. Então tinham aquela bolsa... Quando você fala Juruá, explica melhor pra gente. O Juruá, ele sai lá da fronteira com o Peru, vai lá do Acre, na fronteira com o Peru, passa para o Cruzeiro do Sul e vem Ipixuna, Irinepé, Itamaraty, são 3 mil quilômetros, é o rio mais sinuoso do mundo, foi o maior desafio que eu enfrentei, hoje ainda imbatível, então ninguém fez igual. Então ele tem 1.000 quilômetros da entrada no Brasil até a Foz, e se você for ver o percurso, são 3 mil quilômetros, é como se fosse uma grega. Sim. Então é realmente o mais sinuoso do mundo. Mas os exemplos ali das etnias eu vi assim totalmente largadas e sem apoio nenhum, sem apoio principalmente caciques. Então, como eles são patriarcais, eles se guiam muito pelo líder. E se o líder deixa solto... se o líder não é um bom exemplo... Exemplo nacional, isso porque assim todas as realidades, né? A maioria ainda acompanha muito o líder. Mas ali tinha, só para nós vimos ali em Ipixuna, crianças de 12 anos na sarjeta, indígenas. Eles estavam chegando porque eles ganhavam naquele tempo o combustível do governo federal, a gasolina, que tem um pouquinho de álcool. Eles misturavam com água para tomar de canudinho, que aí separa os três. Tomar de canudinho aquele álcool. Então isso aí me deu um mal-estar muito grande. Né? Então, apesar da receptividade, né, das comunidades, essa parte indígena foi muito difícil. Você relata isso em livro? Está no livro. São 2 livros. Hoje seus livros estão disponíveis como? As pessoas que queiram... Eu tenho 6 editados e esgotados. O problema é o seguinte, como a situação financeira é muito crítica com esse problema da esposa, o que eu faço? Eu lanço na internet e os amigos dizem, eu vou comprar tantos. Eu normalmente faço edição de 1.000 a 1.500, já direcionados. Então já dou a despesa com correio, e lógico, quanto menor o número de livros, mais caro, né? Mas aí os amigos já compram. Eu não posso deixar de te perguntar, ela é acometida hoje de um problema de saúde, sua esposa? Ela sofreu em 8 de janeiro de 2004, aniversário da minha filha número 2, um AVC, e depois sofreu um erro médico. Então desde então ela está passou muito tempo em casa, só que estava saindo mais caro em casa do que numa clínica, eu não estava conseguindo mais bancar. Hoje ela está numa clínica, mas não tem nem atividade cerebral, nada, está numa cama totalmente parada, fazem 14 anos e 9 meses. Gente, olha, tudo começou com essa questão da trajetória, né, da canoagem, de buscar um auxílio, de buscar esse olhar. Perigos em relação a trajetos como esse que você já enfrentou, assim, que você se assustou em relação a alguma coisa, teve algo assim? Eu tive 2 passagens, vou deixar assim, uma até para mostrar assim, a receptividade das comunidades, foi na segunda no Rio Negro. Eu tinha uma equipe de apoio, era um bongo, né, uma canoa escavada, um tronco, né, escavado, com um índio pilotando, e um coronel Teixeira, um submarino pilotando e o coronel Teixeira no barco. E eles levavam todo o material de rancho. O índio preparava, a gente comia. E numa dessas o índio se perdeu de mim.
e estava chegando, já o sol já estava se indo, tal, eu não tinha comida, não tinha nada. E o Rio Negro é eu chamo de Polinésia fluvial. Né? Completamente diferente. Quem já navegou por ali tem noção. Né? 2.000 ilhas, né? Então é muita ilha. São realmente artérias, né, ali dentro do então, se rio. pegar uma, é que eu tinha mandado São eles ficarem rotas... a montante ou a jusante da ilha, porque eles viriam eu me aproximar dela. Eles ficaram do lado, aí eu passei pelo outro lado e não me viram. O que aconteceu? Eu olhei ao longe, já estava meio sem esperança, umas roupinhas no varal. Eu fui direto para aquela ilha. Estava a Dona Nésia, com um casal de filhos e um casal de netos. Eram 4 casas de pescadores, eles estavam pescando e salgando peixe, todas as famílias, e ela tinha ficado só com esses 2 filhos e 2 netos. Ela imediatamente me disse onde parar, mandou matar um galo, preparou a comida, etc. E no dia seguinte fez bolinhos para a viagem. Nossa. Então uma coisa que podia se transformar. E logo em seguida, graças a Deus, quando eu deixei, ela apareceu. Mas a outra que realmente foi perigo foi o Rio Juruá. O Rio Juruá, quase que eu não ia ter apoio, teve um probleminha ali se a minha equipe ia junto ou não. E nós recebemos a informação que tinha um furo. Os rios às vezes fazem um laço muito grande e tem um atalho, né, um furo. Uhum. E me deram a indicação do furo, do castanho. Só que eu entrei antes, 50 metros antes tem uma entrada que dá para um lago. E nessa entrada para o lago, era um toboágua, eu passei, as cartas que estavam que eu deixo sempre em cima do caiaque, com uma redinha, elas foram arrancadas e eu me perdi as cartas. E eu tentando achar um lugar para sair, achando que tinha que ser em frente, em vez de ter retornado. E fiquei, o dia foi indo, já estava totalmente cansado, navegando. Quando você fala furo, você ficou como? Ele se afastava, o furo ele emenda um braço do rio com o outro, então em vez de você fazer uma volta, você faz um atalhozinho. Uhum. Né? E esse lago ele fazia uma volta e não ia dar no rio. E eu procurei de toda maneira e fiquei esgotado realmente. Falei, bom, vou dormir em cima dessa árvore, pau de novato, né? Aí subi na árvore, tem uma tal do pau novato, tem umas formiguinhas chamadas taxi. Eu parrei na furgoneta, as formigas me atacaram. Falei, bom, agora não tem jeito. Tomei um banho e vou dormir dentro do caiaque. Só que é uma região infestada de jacariaçu. Nossa. Seja o que Deus quiser. Botei um negócio laranja para me enxergarem de longe e me preparei para dormir dentro do caiaque. Não era uma boa solução, mas era a única que eu estava com cãibra no cabelo nessa altura. Aí, esse é o grande problema do rio, né? É o grande problema da água, né? Quando depois de um determinado momento, a cãibra vem muito forte no corpo inteiro. Eu tinha tentado tudo, andei a pé procurando pelos igapós, andei por cima de Vitória Regia, estava totalmente esgotado. Como é que tem um cipó titica, que tem um espinho, né? Estava todo cortado. Mas aí eu vi o motor de popa, estava vindo um dos soldados que estavam me acompanhando com um ribeirinho. E aí existe umas coisas chamadas teoria da sincronicidade do Jung, né, que ele diz que quando são uma série de eventos coincidentes, deixa de ser coincidência, passa a ser sincronicidade. O ribeirinho que vinha sabia que eu estava ali, porque ele disse, não, volta e meia o pessoal entra no lugar errado, eu sei onde é que é. Ele chama de Francisco de Assis. Francisco de Assis é o meu santo padroeiro, que é o padroeiro da engenharia, e Cassiano, é Francisco de Assis Cassiano. Cassiano é o nome do meu pai. Então você nasceu de novo naquele momento? Aí me tiraram dali e pronto. Então foi o único incidente realmente perigoso que eu sofri, foi esse aí. Graças a Deus, o São Francisco e o Papai Campeão Cassiano. Mato-Grossense de canoagem, você tem quantos? Esse é um dos prêmios? Eu já era major. Eu não saí campeão na primeira etapa, porque teve uma manobra, eu perdi 3 provas. E aí era um circuito, né? Eram várias provas. Então em 78 eu não consegui sair campeão, porque... 78 não. Em 88 eu não consegui sair campeão por causa dessas provas que eu fui fora. Aí na outra eu fui campeão por antecipação. Então nem fiz parte da última, porque a última era a travessia de um açude em linha reta, eu não gostava desse tipo de prova. Irã Reis, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio com a gente, né? Eterna gratidão por esse olhar pela Amazônia e por documentar, eu acho que de certa forma toda essa, né? Porque está passando por aqui, como é que vai ser esse trajeto aqui pelos nossos rios? Tem alguma previsão? Como é que é esse trabalho aqui? Eu já comecei dia 1º de setembro saindo lá de Bonfim, em Ilhétron, né? Cheguei ontem às 10 da manhã aqui em Boa Vista. Eu estou sentindo um probleminha eu desloquei o ombro lá em Porto Alegre, achei que ele já ia estar bom, mas ele está me incomodando muito, principalmente à noite, para dormir. Eu não consigo dormir à noite. No dia ele aquece e vai, né? Então vou consultar e logo continuar. Mas estou tendo um apoio assim da Força Armada, né? Porque entrou o Exército, Força Aérea lá em Moura, no Rio Negro, e aqui a Marinha aqui em Caracaraí,
o capitão Tenente Kennedy, então o pessoal está todo ele envolvido. Obrigada pela sua presença aqui no estúdio com a gente. A gente sabe que os rios, de certa forma, foi durante muito tempo a maior via de transporte, né, para comunidades. E, enfim, nos ligou aqui na nossa região, foi assim por muito tempo, né, e a gente sabe qual a grandiosidade da importância do seu trabalho também, porque eu chamo de trabalho e um pouco você de esporte, porque tem os dois, né, tem o prazer pessoal, tem a busca, né, na minha concepção pessoal também, mas também tem um trabalho de registro muito importante, porque o Irã comentou comigo antes da entrevista, era uma informação que eu já tinha, os rios são artérias, né, e cada pedacinho, de onde ele chega, ele leva informação, ele leva alimento, e foi assim durante anos. Obrigada pela sua presença no estúdio com a gente. O programa Bom Dia Cidade vai ficando por aqui. Outras informações na grade da emissora. Para você, um excelente dia. Por tua bondade e graça, que comigo estão durante todo o dia.